Boa tarde a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta a 39ª sessão ordinária neste 20 de julho de 2023. Em discussão a ata da 38ª sessão ordinária realizada em 18 de julho de 2023. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. Inicialmente, senhores, gostaria de saudar os alunos e os pais do Instituto Viver Cassange, que neste momento se fazem acompanhados pelo servidor desta casa, o senhor Elcio Petrônio. Cadê ele? Gerente de Desenvolvimento de Sistemas do TCE e coordenador do Projeto 7. São 14 alunos e 3 pais aqui presentes. Eu quero dizer que esse plenário se sente muito honrado com a presença de vocês e ter à frente desse projeto um servidor da casa que muito nos orgulha, senhor Elcio Petrônio. Obrigado pela presença de vocês. Aproveito também para saudar a presença dos servidores, senhora Tânia Matos, senhor Gonçalo Amarantes e o senhor Antônio Navarro, e da senhora Aiesca Azevedo, professores voluntários do projeto, e ainda a coordenadora pedagógica, a senhora Sônia Fonseca. A presença de vocês muito nos alegra e nos honra. Aproveito essa oportunidade também, mais uma vez, manifestar a alegria que sinto com esse projeto. Para os que ainda não sabem, o Instituto Viver Cassange é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que atua desde 2016 no Cassange, bairro de Salvador, marcado pela influência quilombola. O servidor Elcio Petrônio, idealizador do programa, inclusive, foi o ganhador do prêmio Servidor Cidadão no ano passado. Esse projeto leva o nome de Primeiro 7 e desenvolve ações para promover a cidadania e a inclusão social, beneficiando crianças e adolescentes por meio de incentivo às práticas desportivas, artísticas e educacionais. A presença de vocês hoje, neste 20 de julho, Dia do Amigo, abrilhanta ainda mais a nossa casa de controle e nos rememora a importância da nossa atuação em busca dos interesses da sociedade com a fiscalização, orientação e avaliação da gestão dos recursos públicos. Parabenizo a todos os envolvidos neste trabalho que visa reduzir a desigualdade social, promovendo a educação, saúde, desenvolvimento e o bem-estar dos jovens, que certamente farão do nosso Estado, do nosso país, um lugar melhor e mais justo. Sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. Senhores, eu peço a compreensão e a permissão de Vossas Excelências, doutora Érica, membro do Ministério Público de Contas, nosso secretário-geral, para quebrar um pouco o protocolo dessa sessão e pedir a exibição de um filme, de um breve filme, para que vocês possam conhecer um pouco do projeto o qual esses jovens fazem parte. Por favor, vamos ter a honra de assistir. Investir, incluir e empoderar crianças e adolescentes. Essa é a missão dos voluntários do projeto Primeiro 7, no bairro do Cassange, em Salvador. Esse projeto começou 6 anos atrás, quando eu vi as crianças brincando na rua. Percebi que elas brincavam simplesmente sem uma orientação, né, que faz parte do aprendizado, brincar, mas eu queria que elas pudessem ter algo mais. Eu queria que elas tivessem um desenvolvimento orientado, com metodologia. Fizemos a aula de reforço escolar, fizemos também a capacitação com o curso de informática. Se eu não tivesse o tênis, como eu falei, eu ficaria em casa e isso seria uma perda de tempo. Aí no tênis eu já posso me exercitar e isso faz bem para a saúde, ou então eu posso vir aqui estudar, ler um livro, coisa que muitos jovens da minha idade não fazem. Ficam no celular, mas também não é bom, sabe? Não tem a mesma sensação de você pegar um livro e sentar no seu tempo e ler. Junto com vários servidores e apoio de empresas, o servidor Elcio Petrônio desenvolve atividades baseadas em 3 pilares: esporte, qualificação profissional e reforço escolar. Esse projeto começou com o objetivo de dar lazer a crianças do Cassange que não tinham nada. Então, como o Elcio tem um sítio aqui, que é o fundador do projeto, conseguiu através da comunidade um espaço, fez uma quadra de tênis. Ele fez com que esse esporte de elite, através de doações, se transformasse num esporte
para essas crianças. É muito importante se aproximar do universo da criança, né? Através da linguagem do gibi, né? Do quadrinho, do mangá, dos emojis. Então, dentro dessas perspectivas de habilidades e competências de cada um dessa turma aqui, que é especial, são alunos maravilhosos assim na participação, a gente constrói esse conhecimento, um lugar de fala forte, poderoso, para que eles saibam assinar os contratos, interpretar, lidar com as pessoas, né? O objetivo maior é esse, é aprender de uma forma lúdica e que eles se tornem cidadãos melhores e conscientes dos seus direitos e deveres. Esses dois são os meus filhos, né? E eu estou esperando mais um, que em breve vai fazer parte também do projeto aqui. É um lugar que precisa, né, de mais pessoas, voluntários, para estar ajudando, porque assim como o professor chegou aqui na localidade, tem ajudado muito. Então, há 5 anos eu estou nesse projeto, que me fez uma cidadã melhor, que me fez um ser humano 1000 vezes melhor. Que para mim, independente de hoje já existirem alguns com 18 anos lutando pela vida, trabalhando, conseguindo estágios através do nosso trabalho, mas principalmente através deles, da vontade deles de fazerem a diferença. É importante para mim, porque eu também aprendo com eles. Novas linguagens, novas gírias, a maneira de colocar, às vezes uma palavra puxa um assunto novo. E a sala de aula realmente é um planeta mágico, assim. Eu tenho um maior carinho por esse projeto. Enquanto eu puder fazer parte disso, eu vou fazer. Quando a gente vê o resultado, né, as crianças tendo melhor coordenação motora, quando você vê as crianças tendo resultado na escola, as crianças começando a usar ferramentas de tecnologia, você se inspira. Então isso aí para mim é muito importante. Ver o resultado, ver o aprendizado, ver a melhora, a evolução das crianças. A palavra para Elcio hoje é gratidão. Levantar todos os dias e agradecer a Deus pela vida dele, por ele ter apoiado a gente, ter abraçado a gente. Para mim ele é um diz a turma, um cara legal, muito maravilhoso. Ele é um cara muito gentil, muito bacana e sem palavras para dizer o que expressar, né? O que ele é para nós. Ele é muito atencioso com a gente. Caso a gente não entenda alguma coisa, ele explica, faz a gente entender bem tudo. Quando os meninos têm uma oportunidade, eles se dedicam e têm o sucesso deles. Quando eles conquistam e evoluem, para mim isso é o sucesso deles. Elcio Petrônio, servidor cidadão. Senhores, eu peço... Eu não precisei, Elcio, nem pedir gentilmente uma salva de palmas para você, para os outros professores, nosso colega Navarro, que está aí no fundo, que apareceu nesse vídeo, senhora Tânia, enfim, todos que participam desse belíssimo e emocionante projeto. Parabéns, a salva de palmas vocês já receberam. Parabéns. Dando continuidade à nossa pauta, próximo item, expediente e correspondência. Indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, excelência. Uma boa tarde a todos. Não temos, presidente. Agradecemos, doutor Luciano. No item conferência, medida cautelar e consulta, não temos processos pautados. Já em denúncia, nós temos o processo TCE 8878-2021. O relator é o conselheiro Antônio Norato. A denunciante é a senhora Elisângela Damini Calmo, OAB do Rio Grande do Sul, 119.684. A denunciada é a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, CEINFRA, edital pregão 19 de 2021. Foram notificados a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, na pessoa do senhor Marcos Benício Foltes Cavalcante, e a senhora Ana Paula Leite Lopes, pregoeira da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro Antônio Norato. Pois não, senhor presidente. Antes de entrar no processo, eu quero parabenizar o Elcio Petrônio, como também os colegas que foram citados aqui, pelo esse trabalho que faz, esse trabalho social, mas, sobretudo, um trabalho silencioso,
mas com um efeito muito grande visto aqui. Eu realmente fiquei impressionado, porque eu não sabia desse trabalho, nunca tinha ouvido falar, mas senti o alcance que vai servir como exemplo. Portanto, parabéns e que prossigam dessa maneira, sem nenhum alarde, mas com um trabalho muito sério e muito eficaz. Muito obrigado e eu vou agora, então, ao processo, senhor presidente, que é o processo que Vossa Excelência pregou, de denúncia, e não posso deixar de atender determinados colegas. Vou ler o relatório. Espera aí, deixa eu ver, porque aqui há uma... Elisângela, justamente. Relatório. Tratam os autos de denúncia com pedido de liminar oferecida pela senhora Elisângela Damini Calum contra a decisão da pregoeira da Secretaria de Infraestrutura da Bahia, na qual requer o julgamento em caráter de extrema urgência e anotada as medidas liminares cabíveis, em especial a anulação do pregão eletrônico 19/2001, cujo objeto foi a aquisição de 26 computadores tipo notebook, alegando ilegalidade no certame ao desclassificar a empresa TJC Importadora Eireli, referência 2696659/1, a 6. Em 25/11/2021, os autos foram encaminhados à gerência protocolo-geral da GEP para atuação como denúncia. E na mesma data fui sorteado relator. A assessoria técnico-jurídica opinou pela notificação da denunciante para, caso houvesse interesse em prosseguir no feito como representante legal da empresa citada, trazer aos autos os documentos necessários à comprovação de sua representação e pela expedição de notificação à senhora pregoeira da CEINFRA para que, no prazo de 8 dias, apresentasse os esclarecimentos que entendesse necessário. E após cumprida a referida diligência, com o transcurso do prazo, com ou sem pronunciamento dos responsáveis, remessa dos presentes autos à Coordenadoria de Controle Externo competente para análise. Em 18/11/2022, foi juntada a documentação referente à resposta à notificação apresentada pela CEINFRA. No dia seguinte, foram os autos encaminhados à primeira Coordenadoria de Controle Externo da primeira CCE para exame em 26/1/2022. A denunciante apresentou a resposta à notificação, juntando documentação acerca de sua condição de representante legal da empresa, que foi juntada aos autos. A primeira CCE, em 8/2/2022, emitiu seu relatório concluindo pela inexistência de ilegalidade na desclassificação da empresa, uma vez que restou evidenciado que o produto ofertado pela licitante não atendia a todos os requisitos exigidos no instrumento convocatório e que a licitação foi declarada fracassada, opinando pela improcedência da denúncia e consequente indeferimento da medida cautelar. Em 3/3/2022, considerando a análise da primeira CCE, a assessoria técnica jurídica opinou pela improcedência da denúncia, posicionamento que foi esposado pela Procuradoria-Geral do Estado e pelo Ministério Público de Contas. É o relatório. Não voto. Posso ir? Eu voto então, né? O voto, ele repete quase que o relatório, fundamentando, mas a conclusão é, diante de tudo quanto exposto, acompanhando a instrução e os opinativos, e voto pelo conhecimento da denúncia oferecida pela senhora Elisângela Damini Calmo, representante da empresa TJ Importadora Eireli, por entender os requisitos normativos, entretanto, no mérito pela sua improcedência, uma vez que as supostas ilegalidades apontadas não são confirmadas. É o voto. Agradecemos, conselheiro Antônio Norato, e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, há tempo para aprovado, indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Salvo redação, porque a bancada está com ausência, eu tenho que incluir. Dou por conferido. No item
Próximo item, auditoria e inspeção. Temos o processo TCE 8729 de 2021, sob a relatoria do conselheiro João Bonfim. A natureza é a apuração de cumprimento de decisões. A unidade de origem é a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. O gestor é o senhor Ricardo César Mandarino Barreto. Foi notificado o senhor Marcelo Werner Delchum Filho, o atual secretário. Com a palavra, o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Érica, nobre representante do Ministério Público de Contas, senhores servidores, passarei a leitura do relatório uma vez que essa matéria não tem revisor. E dessa forma levarei ao conhecimento dos senhores o relatório que antecede a minha proposta de voto. Cuidam os presentes autos de procedimento de acompanhamento de decisão instaurada por essa Corte, com vistas à verificação do cumprimento das providências determinadas por esse Tribunal na Resolução 75/2021, exarada no âmbito do processo de prestação de contas da Secretaria de Segurança Pública, que deliberou por maioria, abre aspas, pela expedição de determinação à Secretaria de Segurança Pública para que, no prazo de 60 dias, encaminhe o resultado e demais documentos referentes à tomada de contas do contrato 04/2016 a este Tribunal, para que seja autuado como processo sob a natureza, entre aspas, comprovação, prestação e tomada de contas, contrato, para julgamento em uma das câmaras desse Tribunal de Contas. D. Pela expedição de recomendação à SSP Bahia, especificamente à sua comissão de licitação e ao gestor do contrato para que, D1, promova a análise dos processos unitários das propostas, especialmente em licitações pelo RDC, do tipo contratação integrada, a fim de poder efetivamente atestar que não esteja havendo sobrepreço ou prática de preços antieconômicos ou jogo de planilhas, ainda que se considere as compensações entre os itens super e subavaliados, de modo a garantir o ganho de escala. E D2, avalie em cada caso a taxa de BDI praticada, a fim de poder atestar se sua composição é compatível com as orientações do Tribunal de Contas da União sobre o tema. Vencidos em parte, o excelentíssimo conselheiro João Bonfim, relator, que não concordou com a juntada dos presentes autos às contas da Secretaria de Segurança Pública, exercício 2017, e integralmente o excelentíssimo senhor conselheiro Pedro Lino, que votou pela conversão do presente feito em tomada de contas, com base no artigo 156 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da Bahia, para melhor aprofundar a apuração acerca das irregularidades apontadas pela auditoria na execução do contrato 04/2016-DG, a fim de identificar a real existência do dano ao erário, fecha aspas. Em seu relatório, a auditoria atestou que, abre aspas, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia adotou as medidas necessárias ao atendimento das determinações constantes na Resolução 2075/21, haja vista que instaurou a tomada de contas no contrato 04/2016 e encaminhou seu resultado a este tribunal, cumprindo os itens A e B da decisão proferida. Notificada, a SP acostou informações subscritas pelo senhor Marcelo Werner Delchum Filho,
instado, o Ministério Público de Contas opinou pelo arquivamento do presente processo de acompanhamento de decisão, tendo em vista que o cumprimento integral das determinações contidas nos itens A e B dessa resolução 75/2021, sugerindo que, nas futuras auditorias a serem realizadas no âmbito da SSP, essa Corte de Contas verifique se houve o acatamento das recomendações constantes no item D do deciso. Este é o relatório, senhores conselheiros, que nesta oportunidade dou conhecimento a todos os senhores e passarei a proposta de voto. Voto. Cuidam os presentes autos de procedimento de acompanhamento de decisão instaurado por esta Corte, com vistas à verificação do cumprimento das providências determinadas por esse Tribunal na Resolução 75/2021, exarada no âmbito do processo de prestação de contas da Secretaria de Segurança Pública, que deliberou, por maioria, pela expedição de determinação e recomendações. Em seu relatório, a auditoria atestou que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia adotou as medidas necessárias ao atendimento das determinações constantes da Resolução 75/2021, haja vista que instaurou a tomada de contas número 4/2016 e encaminhou seu resultado e documentação a esse tribunal, cumprindo os itens A e B da decisão proferida. Após esse informe no processo, foi notificada a SSP, que apresentou esclarecimentos. Ato contínuo, o MPC foi ouvido e opinou pelo arquivamento do presente processo de acompanhamento de decisão, entendendo que houve o cumprimento integral das determinações contidas na Resolução 75/2021, sugerindo que nas futuras auditorias a serem realizadas no âmbito da SSP, essa Corte de Contas verifique se houve o acatamento das recomendações constantes no item D do deciso. Adiro integralmente ao entendimento do MPC, pois não vislumbro no presente processo matéria de fato ou de direito que enseje outra decisão alternativa que não o arquivamento dos autos. Com efeito, as medidas impostas à SSP na Resolução 75/2021, quais sejam a instauração de tomada de contas do contrato 04/2016 e o encaminhamento do seu resultado e da documentação correspondente a esse tribunal, foram efetivamente cumpridas consoante afirma a própria auditoria. Assim, voto pelo arquivamento do presente processo, sem juízo de que as determinações contidas na Resolução 75/2021, bem como as recomendações constantes do item B, D, continuem sendo monitoradas pelas unidades técnicas desse tribunal em futuras auditorias com vista à realização do seu acompanhamento. É como voto. Agradecemos, conselheiro João Bonfim, e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tempo por aprovado, indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Próximo item da pauta, prestação de contas, não há nada pautado. Já em recursos, nós temos os processos apensados. O primeiro deles, o TCE 6176/2019, e o segundo, o TCE 7278/2019. É uma apelação que tem como turma o conselheiro relator Antônio Norato e o revisor o conselheiro João Bonfim. Os recorrentes são a Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana, FANS, o senhor Antônio Lopes Ribeiro e o Estado da Bahia, núcleo de atuação da Procuradoria-Geral do Estado nesse tribunal. A resolução recorrida é a 43/2019 da segunda Câmara desse tribunal. Foram notificados o senhor Wagner Ismael Silva, presidente da Fundação de Apoio Cidadão e Mobilização Social de Feira de Santana. Com a palavra o conselheiro Antônio Honorato. Pois não, presidente. O relatório foi publicado e, como o voto está completo, inclusive detalhando
muito bem o que está no relatório, eu vou direto ao voto. Voto. Os recursos em tela autuados em 1/8/2019 e em 19/11/2019, respectivamente, foram interpostos pela Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana, atual Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana, e o senhor Antônio Lopes Ribeiro, então presidente da FAMFS e pelo Estado da Bahia. Ambos visam a reforma da resolução número 43 de 2019 da segunda Câmara desse Tribunal, exarada no processo TCE 0006110/2004, relativo à tomada de contas promovida pela Fundação da Criança e Adolescente, Fundac, por meio da qual foi decidida a desaprovação das contas do convênio número 9/2000, com imputação de débito ao senhor Antônio Lopes Ribeiro no valor de R$ 4.159.651,02, repassados no período de 2000 a 2013, carente de comprovação das despesas realizadas e correspondente no adimplemento do objeto avançado com encargos moratórios a partir do dia 10/2/2006, além de determinação à Fundac a remessa de cópia dos autos principais ao Ministério Público Estadual, tendo devido a possível prática de atos ilícitos. Cumpre destacar que, em razão de ambos os recursos atacarem a parte dispositiva da citada resolução, eles foram reunidos para análise e julgamento conjunto, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, conforme previsão contendo no artigo 55, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Destaco ainda as inúmeras e infrutíferas notificações à entidade conveniente, mesmo tendo seu atual presidente solicitado dilação do prazo. No primeiro processo, em sua razão de pedir, os recorrentes afirmam que nos idos de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teve toda a sua documentação original, administrativa e contábil, e que promoveram ação contra a Fundac junto à Justiça Estadual e contra esta junto ao Conselho Nacional de Justiça, neste caso, a fim de obter informações e reaver os documentos pertinentes ao convênio em tela. Aduziu que a FAMFS requereu a auditores e consultores de empresas responsáveis pela realização de auditoria contábil na FAMS verificação acerca da efetiva proteção do serviço para aquele período, em cópia de parecer dos auditores independentes que juntou os autos. Requereram a suspensão da demanda por 90 dias, a fim de aguardar que o Tribunal de Justiça da Bahia e a Fundac apresentassem suas razões de defesa, que fosse modificada a decisão da segunda Câmara, declarando aprovadas as contas do convênio e, consequentemente, a inexistência de débito ou de multa contra os recorrentes. Já no segundo processo, o Estado da Bahia entende que a pessoa jurídica deve responder solidariamente com seu representante legal pela má aplicação dos recursos. Requereu, portanto, que o débito imputado seja imputado solidariamente ao senhor Antônio Lopes Ribeiro e à FAMFS, no valor correspondente ao dano apurado. Preliminarmente, constato que ambos os recursos foram interpostos no prazo previsto no artigo 37x1 da Lei Complementar Estadual nº 590, combinando com o artigo 222, parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal, portanto, tempestivos, além de preencher os demais requisitos de admissibilidade previstos no artigo 210 do Regimento Interno desta Corte, estando em condições de serem conhecidos. Quanto ao mérito, o recurso interposto pela FAMFS e pelo senhor Antônio Lopes Ribeiro não traz elementos capazes de rebater os fatos norteadores da decisão contida na decisão camerial atacada, sobretudo a ausência de comprovação das despesas realizadas correspondentes a adimplemento do objeto avançado, determinantes para a imputação do débito nos exatos termos da resolução número 43 de 2019. O argumento acerca da retenção dos documentos pelo Tribunal de Justiça da Bahia já havia sido tratado no voto condutor da decisão recorrida,
Oportunidade em que o excelentíssimo conselheiro relator ressaltou que o fato foi apontado desde o primeiro relatório de auditoria, datado em 27/12/2006, tendo sido responsável notificado para apresentar a aludida documentação em 7/2/2006, ou seja, há cerca de 7 anos antes da alegada retenção, tendo permanecido inerte. No tocante ao pedido de providências perante o CNJ, a Assessoria Técnica Jurídica, a TED, informou que, em consulta ao site do Conselho, constatou que o procedimento se encontra definitivamente arquivado desde 27/8/2019. Em relação ao ajuizamento da ação declaratória contra a Fundac, objetivando o reconhecimento da execução do objeto, convém cite razão o Ministério Público de Contas, ao asseverar que, abro aspas, a pendência da aludida ação judicial não obstaculiza nem condiciona o exercício da competência de controle externo constitucionalmente otorgada a esta Corte de Contas, haja visto o princípio da independência entre as instâncias. Quanto ao parecer da Conte, conforme salientou a tese, trata-se de laudo de caráter privado, elaborado por solicitação do recorrente em contraposição à instrução realizada nos autos de origem, mediante análise de toda a documentação apresentada e manifestações dos interessados, mas também porque essas não substituem. A documentação comprobatória das despesas, elementos nucleares da prestação de conta, cuja ausência impossibilita a aferição da boa e regular aplicação dos recursos repassados, conforme ressaltou o Ministério Público de Contas. Entretanto, quanto ao débito imputado, conforme também salientou o MPC, observa-se a prescrição da pretensão ressarcitória, matéria de ordem pública, conforme determinação contida no parágrafo 5º, artigo 37 da Constituição Federal, interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, que classificou a citada norma, consolidando a restrição no âmbito da incidência da pretensão de ressarcimento do dano ao erário a ser exercido pelo controle externo e assentando explicitamente o entendimento da prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, promovida pelo Tribunal de Contas, sujeitando-se ao prazo de 5 anos e às causas legais de interrupção previstas no artigo 2º da Lei nº 9.873, de 1999. Neste Tribunal de Contas, a possibilidade da pretensão de ressarcimento de tais danos foi reconhecida unanimemente no processo TCE 01-2844-2022. A emenda foi a seguinte: conhecimento, revisão administrativa, prescrição da pretensão de ressarcimento do dano ao erário, reforma parcial das resoluções número 0005/2022 e número 000157/2022. Decisão unânime. Acordo dos excelentíssimos com os senhores conselheiros, por unanimidade, pelo conhecimento do fato em revisão administrativa para reformar parcialmente a resolução número 05 e a 0157, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento do dano ao erário apurado pela instituição processual, excluindo-se, por conseguinte, o débito imputado ao senhor recorrente, senhor Joel de Souza Neiva. Já houve esse caso. O processo, estou citando um processo que já foi, mas eu sei que você já disse que ia pedir vista, você vai ver depois. Portanto, entendo prescrita a pretensão ressarcitória, não havendo como ser mantido o débito anteriormente imputado, conforme presciente apuração do MPQ, que aponta que desde o primeiro relatório elaborado pelos auditores da Casa, em 2006, já se apontava a ausência de documentação comprobatória da despesa no referido processo de tomada de conta. O responsável foi notificado em 7/2/2007, operando destarte a última interrupção do prazo pressional antes do julgamento do processo. Todavia, entre esta data
e a resolução número 43 de 2019, a 22 de 5 de 2019, transcorreu o lapso temporal de mais de 5 anos, devendo ser reconhecida a extinção da pretensão de ressarcimento dos danos apurados em face da prescrição. Quanto ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, que entende que a pessoa jurídica de direito privado responde solidariamente com seu representante legal pela aplicação dos recursos recebidos mediante convênio, esta pugna pela reforma da decisão recorrida para entender o dano apurado à AMFS de forma solidária. Todavia, a pretensão recursal não pode ser alcançada, sobretudo em face da prescrição da pretensão de ressarcimento já citado neste voto. Diante de tudo quanto exposto, voto pelo conhecimento dos recursos de apelação interpostos pelo senhor Antônio Lopes Ribeiro e Fundação de Apoio Menor Feira de Santana e processo TCE 006176, 2019, pelo Estado da Bahia, processo número 007278, 2019, nos termos do inciso 1 do artigo 37 da LC número 05903, do artigo 222 do regimento interno desta coisa. No mérito, em face da ausência de qualquer documento capaz de comprovar a regular execução das despesas relativas ao convênio, voto pelo provimento parcial do primeiro processo apenas para excluir a imputação de débito contida na decisão recorrida em razão da ocorrência da prescrição da pretensão ressarcida, dado a nova interpretação conferida ao artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, ficando mantidos os demais termos da resolução número 43 de 2019, quanto ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, voto pelo seu improvimento, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória, conforme exposto nessa decisão. É como voto, senhor presidente. Agradecemos, conselheiro Antônio Norato. E como se manifesta o revisor, conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, novo conselheiro relator da matéria, conselheiro Antônio Norato de Castro Neto, o voto de Vossa Excelência acabou, de uma certa forma, me causando aqui algumas dúvidas. Esse processo, senhores conselheiros, eu fui relator desse processo originariamente. Aqui nós não estamos, nós estamos julgando aqui o recurso da PGE e da fundação, é isso? Isso. Eu me recordo muito desse processo. Nós éramos ainda da primeira turma, eu e o conselheiro Rinaldo Araújo. Acho que esse processo, eu fui relator. Se não posso ser mais uma vez agora revisor. Conselheiro, só um segundinho. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência para que o secretário-geral confira a devida informação. Eu ia até justificar o meu pedido de vista, acho que é necessário, mas como o fato de eu ser revisor... A segunda informação, confirmei. É isso, conselheiro João Bonfim. A informação que o secretário-geral nos traz é que o relator foi o conselheiro Pedro Lino. Não foi, Vossa Excelência. Ok. Então, exatamente, eu não estava na memória se eu havia sido relator, porque aqui eu trago no meu voto um relato desse debate, e eu acreditava que eu tivesse sido o relator e tivesse tido o voto vencido naquela oportunidade. Por uma divergência do conselheiro Rinaldo. Na minha cabeça era isso que eu tinha.
né? Mas, no entanto, não fui o relator, foi o conselheiro Pedro Lino. O meu voto divergente foi vencido, né? Porque eu entendia, já naquela época, que eu votei pela reprovação das contas sem imputação de débito e reformulei o meu voto quando minha divergência foi vencida pela responsabilidade solidária da fundação. Já naquela oportunidade eu defendia isso. E aí meu voto foi também vencido, né? A minha sugestão de responsabilizar solidariamente a fundação foi vencida. E eu, por essa razão, agora estava vislumbrando a possibilidade de fazer valer esse meu entendimento da época do processo originário. No entanto, eu tenho uma dificuldade de acompanhar o voto do relator por conta da possibilidade da prescrição, que eu ainda não firmei juízo, senhor presidente, se devo, com relação à prescrição, seguir o procedimento adotado pelo Tribunal de Contas da União ou da orientação do órgão dos Tribunais de Contas, da TRICON, que sugere, né, a adoção da prescrição, mas, porém, com medidas divergentes, né? Nós sabemos que transita nessa casa tem uma resolução que ainda não que está sob os cuidados do conselheiro Antônio Norato, que ele ainda não pôde trazer, naturalmente, e eu vou aguardar esta resolução para que eu possa realmente firmar minha posição com esse entendimento. E por essa razão, eu vou pedir vista para fazer uma melhor análise nesse aspecto da possibilidade da prescrição dessa imputação de débito que foi fruto dessa resolução que está sendo questionada neste momento. Vistas concedidas ao conselheiro revisor, conselheiro João Bonfim. Próximo item, embargo de declaração, reclamação, não temos processo. Já em matéria administrativa, eu trago a conhecimento de Vossas Excelências a seguinte matéria administrativa. Considerando a comissão constituída por meio do ato 67 para coordenar, acompanhar e fiscalizar as atividades relativas à realização do concurso público destinado ao provimento de vagas no quadro de servidores deste tribunal. Considerando o pedido do mencionado grupo para a contratação direta da Fundação Getúlio Vargas para a prestação de serviços técnicos especializados em organização e realização de concurso público, conforme projeto básico, acompanhado de diversos anexos, inclusive a minuta do contrato. Considerando a informação da coordenação de contabilidade quanto à dotação orçamentária que suportará as despesas decorrentes da prestação dos serviços, e ainda o parecer da assessoria técnico-jurídico, a TEG, que manifestou-se destacando que foi anexado, abro aspas,
Uma vasta documentação composta de certidões negativas, além dos atestados de capacidade técnica e contratos mantidos entre a Fundação Getúlio Vargas e diversos órgãos, fecho aspas, que o serviço a ser contratado está entre aqueles em que a Fundação Getúlio Vargas mais é reconhecida no cenário nacional, sendo pública e notória a sua competência, lisura e honestidade em concursos públicos. E que isto se traduz em tranquilidade e seriedade para quem a contrata, além de se traduzir em um maior número de interessados no certame, o que se traduz em profissionais mais bem preparados e capacitados a serem contratados pela administração pública. Considerando, assim, que ao final a TEG, após minuciosa análise da documentação apresentada pela comissão e acrescida ao presente processo, entendeu que a dispensa de licitação no artigo 59, inciso 12 da Lei 9.433, de 1/3/2005, está em condições de ser aprovada pelo egrégio Tribunal Pleno, conforme dispõe o artigo 4º, inciso 33 do Regimento Interno deste Tribunal. Considerando ainda que no retrocitado opinativo a assessoria completou que, segundo aprovada a resolução suscitada, opinamos pela legalidade da contratação e aplicação da minuta de contrato apresentada. Considerando, outro sim, o despacho do assessor-chefe da TEG, que trouxe aos autos a súmula 287 do Tribunal de Contas da União, que aponta que é lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa e licitação, com fulcro, no artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666 de 1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a natureza da instituição a ser contratada, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado. Considerando que a Lei Estadual 9.433 de 2005, em seu artigo 59, inciso 12, dispõe que é dispensável a licitação na contratação de instituição brasileira que detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutoriamente de pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que é presente a relação entre o objeto do contrato e a finalidade precípua da instituição, inadmitindo trespasse da execução do objeto contratual e terceiros. Coloco em discussão a proposta a seguir. Artigo 1º. Aprovar a dispensa de licitação de número 3/2023 em favor da Fundação Getúlio Vargas, com fulcro no artigo 59, inciso 12 da Lei Estadual 9.433 de 2005, para a prestação de serviços técnicos especializados em organização e realização do concurso público. Eu coloco em discussão nesse momento, quanto ao valor da dispensa de licitação, o que se espera é que o próprio valor das inscrições arcarão com os custos do concurso. Em discussão? Em discussão, não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada e conferida. Requerimentos e indicações? Comunicações e moções? Último item da pauta, o que ocorrer? Presidente. Com a palavra o conselheiro Inaldo Araújo. Serei bem breve, que era para fazer esse registro, inclusive, na terça-feira, mas aí acabei saindo um pouco apressado, porque foi na terça-feira que, passando aqui pela frente do prédio, eu vi que foram retirados os tapumes e que permitiu ver o quão bela ficou a entrada do nosso prédio. Ou seja, o paisagismo, o verde, as plantas e a obra que foi feita ali para proteger algo que era histórico nesta casa, que é a infiltração no subsolo. Vossa Excelência, com muita visão, conseguiu desenvolver esse projeto com toda a sua equipe e que a gente passava a ver os tapumes e quando tirou e a gente foi conversar com quem estava ali como responsável e percebemos a grandiosidade do trabalho do projeto. Parabéns, portanto, pelo objetivo da obra em si, que de fato visa corrigir uma falha estrutural aqui da construção dos anos 70 e como algo a mais, de forma muito graciosa, o trabalho paisagismo. Parabéns, portanto, a Vossa Excelência e a toda a sua equipe. Conselheiro Inaldo, nós agradecemos as gentis palavras, mas é obrigação nossa cuidar do prédio e com todo o apoio que eu tenho recebido dos meus pares. Vossa Excelência não imagina o trabalho que aquela obra deu, porque é uma obra, inclusive, que não aparece, né? Só aparece o transtorno, que são os tapumes, que são os tapumes. Não.
Mas, de fato, a chuva atrapalhou bastante. E o problema de filtração no subsolo era um problema crônico que já se arrastava por muito tempo e não tinha outra alternativa a ter realizado a obra dos dois lados, na verdade, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Mas sempre atento às nossas melhorias, agradecendo o apoio de Vossa Excelência, agradecemos as gentis palavras. Nada mais havendo. Senhor presidente. Pois não, conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, é só para me somar as palavras do nobre conselheiro Hinaldo Araújo e fazer um adentro. Muito embora Vossa Excelência já tenha dito da importância, né, da obra por causa da estrutura, que era um problema crônico, e realmente a parte do subsolo precisava ter condição de salubridade para poder funcionar, né, e realmente o subsolo dessa casa hoje deveria estar mais exposto até, né, porque hoje também está muito bom, muito melhorado. E eu vou dizer, mas agora, aproveitando a sensibilidade do conselheiro Hinaldo, que já observou a beleza que ficou com a retirada, e agora justifica nós termos que passar na frente do Tribunal de Contas na hora da chegada e na hora da saída. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. Levarei a toda a equipe envolvida vossas palavras. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.